Boa noite, 29 de abril de 2020. Hoje estamos adiantando o programa em vista do feriado que vem por aí. Sexta-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Estamos adiantando. Mas o tema é o mesmo. Astrobiologia. Biologia dos astros, dos planetas. Embora aqueles que falam em Nibiru, eu pessoalmente não acredito que vá passar algum meteoro aí por perto. Desde o Ramatiz, algumas profecias. OVNI sim, mas não um planeta intruso ou planeta X ou algo do gênero. Nibiru, tem vários nomes até. Em 7 de agosto de 1996, David McKay e seus colaboradores da NASA, Johnson Space Center, anunciam que o meteorito ALH 84001, recolhido 12 anos antes em Allen Hills, Antártida, apresenta características que vinculam a existência de vida passada no planeta Marte. Na verdade, esse aí é aquele dos micróbios, né? Foram achados micróbios. Alguns têm um livro, War in Mars, que dizem que houve uma guerra em Marte, houve uma explosão nuclear, e que a cinturão de asteroides seria o planeta Maldek ou Marduk, mas essa é a história extraoficial, não é a história oficial, mas no campo do ocultismo e do misticismo. Dizem até que já houve vida em Vênus, mas também é difícil comprovar cientificamente. A azarosa vida deste meteorito, de menos de 2 quilos, começou pouco depois da solidificação de Marte, uns 3 bilhões de anos. 3.800 milhões de anos é 3 bilhões e 800 milhões de anos, quando sofreu alguns impactos. Em torno de 16 milhões de anos, um último impacto arrancou a rocha do planeta roxo e o planeta desejou orbitando ao redor do Sol. Há uns 13 mil anos, mais ou menos na suposta afundamento de Atlântida, esse cometa caiu na Antártida. Em 1984, o Instituto Smithsonian, Estados Unidos, reconheceu o catálogo número 1 da campanha daquele ano. A equipe de McKay apresentou 5 argumentos fundamentais que justificam a origem biológica e algumas de suas características. Atualmente não há consenso na comunidade científica, nem vícios de poder alcançar em nossos acontecimentos. Então alguns dizem que é verdadeiro, outros não. Aí não há um consenso. Mas os marcianos, até onde saiba, não existe. Pelo menos não aqueles verdinhos da mídia, dos filmes. Talvez em forma espiritual até pode ser que exista. Tiago Medeiros, Janete Casagrande Martins, Mônica Gomes Marcos, Ângela Golo, Lucas Gilmário, Marlene D'Agostin, Nimery Sorato Colossi. Boa noite, Tiago. Hoje tem mais gente que semana passada. E não sei se vou conseguir ler, parei. A favor, apresentou carbonatos em forma de glóbulos, de forma semelhante agregados, agora melhorou, que formam algumas bactérias terrestres. Então, semelhantes a bactérias terrestres. Estruturas que parecem ser bactérias fossilizadas, recorrem a algumas das encontradas no nosso planeta. Cadeias de magnetitas, então rochas magnéticas, dentro dos glóbulos de carbonato, muito similares aos magnetofósseis terrestres. Bonitinho aqui. Os carbonatos, sulfatos de ferro e óxido de ferro não são estáveis simultaneamente, exceto em situações de não equilíbrio proporcionado pela vida. Lembrando que é negantrópico ou antiantrópico, diferente da matéria viva que tem tendência à desordem. Há uma quantidade de pH. O que é pH? Possível origem biótica de uma quantidade muito superior encontrada em outros meteoritos similares. Poli alguma coisa, né? Esses são a favor. Contra, cada uma das evidências e todas elas, no mesmo, pode ser simplesmente artefatos de origem química e mineralógica. E alguns disseram que era da própria Terra também, né? Alguns compostos se formaram a temperaturas entre 200 graus centígrados e 500 graus centígrados, obviamente incompatíveis com a vida, pelo menos aqui na Terra. Aqui em torno de 35, né? 27 a 35. É muito difícil encontrar fósseis dessas características na própria Terra. Parece que era uma bactéria diferente, né? Não parecida com nenhuma que já tinha sido descoberta por aqui.
Não se tem demonstrado a comparação com estruturas similares de origem não biológica. Na Terra, se há processos de origem puramente química que geram condições de não equilíbrio similares às requeridas. As estruturas biomórficas são umas 10 vezes menores que as da Terra. Estruturas bem pequenas. Isso aí é ultramicroscópio, né? Microscópio eletrônico de varredura. What is life? Então, o que é a vida? Cambridge. O que é a vida? Até semana passada nós estávamos conversando a questão dos vírus, né? Seriam os primeiros seres vivos e a diferença dos vírus para os cristais. Se tu olhar no microscópio, ele é muito parecido com o cristal, só que ele tem ADN e ARN, enquanto o cristal não tem. Antônio Oliveira também entrou e Maria Solar já tinha se falado. Não existe nenhum acordo sobre uma definição universal da vida. Então, protista, monera, aqueles reinos protozoários, até chegar aos polizoários, que seríamos nós, metazoários. Não deixando a ciência, desde a filosofia das diversas tecnologias dominantes. Em geral, todas as definições incluem a ideia de geração de ordem a partir da desordem, ordem a partir do caos, mediante o gasto de uma certa quantidade de energia e durante um período limitado de tempo. E o que é a vida, como qualquer sistema físico, deve cumprir o segundo princípio da termodinâmica, que nada se destrói, né? Tudo se transforma. A outra característica comum é a emergência da complexidade, do simples ao complexo. Se bem isto pode ser um rasgo antropocêntrico. Aí o polêmico princípio antrópico. Tudo deveria ir em direção à formação do ser humano. Ensaiamos uma definição. Um sistema vivo, a gente sabe que tem seres inferiores e seres superiores a nós. O homem não é o centro do universo como a igreja há muito tempo tentou passar. E muito menos a ciência. Um sistema vivo é um sistema químico capaz de metabolizar, reproduzir-se, gerar, absorver, interpretar informação e evolucionar com o tempo e com o entorno, com o meio ambiente. Existem outras, e isso uma célula faz também, né? Então a célula também é um ser vivo, desse ponto de vista. Desconhecemos limites inferior e superior da complexidade da vida. É um vírus um ser vivo? É a Terra um ser conjunto? Como a hipótese Gaia, por exemplo, que a Terra seria um ser vivo? Desde a astrobiologia, a grande dúvida é: podemos encontrar vida extraterrestre reconhecidamente como tal? Acreditamos que sim. O universo é muito vasto e seria, num simples ponto de areia no meio do universo, que é a nossa Terra, se comparado com as restantes trilhões de galáxias, seria desperdício de espaço. Então tem vida por toda parte, só que é uma questão de lógica. O Erwin Schrödinger, aquele mesmo da física quântica. O mesmo do gato de Schrödinger. Gato vivo ou gato morto. A origem da vida. Então ali a gente vê desde os moneras, protistas, vírus, algas, fungos, até chegar ao reino cordado, passando por todos eles, todos os filhos. O registro falso da Terra nos ilustra as mudanças de forma da vida da Terra no único caso que conhecemos. Teoria da evolução de Darwin explica satisfatoriamente a transição entre formas de vida. Embora tenha alguns que discordem, ela é a que melhor explica o fenômeno da evolução. No entanto, o registro fóssil da teoria da evolução arroja luz sobre a origem mesmo da vida. Lembrando que para aqueles que descartam o Lamarck, de certa forma ele não estava totalmente errado. Porque quando a gente estudou a epigenética, a gente estudou que o meio pode alterar, silenciar ou ativar genes. Só que não da forma como ele quis dizer, né? Que o pescoço da girafa seria comprido porque teria que alcançar as frutas mais no alto. Ali não, ali foi uma extrapolação dele. Mas talvez do lado ancestral de um bisavô até chegar a girafinha mais nova, neto, bisneto, fosse possível esse crescimento do pescoço, através das mutações. Então a sopa primordial, aquela famosa experiência lá do Oparin, né? Que eles conseguiram, com a eletricidade, alguns aminoácidos, conseguiram gerar algumas substâncias lá, de amônia e fósforos. Calor, luz, eletricidade, CNTP, condições normais de pressão,
composto de proteínas quimicamente formado. E onde tem proteína, tem vida orgânica. Ao largo dos anos 20, Oparin e Haldane, esses aí, propuseram a forma correspondente à possibilidade da vida orgânica surgir através da química elemental. No entanto, com uma atmosfera oxidante, então, lembrando que no início era muito oxigênio. Deixa eu ver aqui. Na verdade, no início era metano, o oxigênio surgiu depois com a fotossíntese. Oxidante, eu acho que no sentido do enxofre do metano e do nitrogênio, né? Como atual, então hoje seria mais oxigênio, 21%, não pode surgir a vida, embora o nitrogênio chegue a 60%. O oxigênio capta o hidrogênio livre, impossibilitando a formação de moléculas orgânicas. Portanto, a atmosfera primordial devia ser redutora. Ao contrário de oxidar, ela reduzia. Rica em hidrogênio e doadores, CH4 e NH3. Amônia, né? Ao mesmo tempo, isso implicava que a atmosfera atual era inadequada para a formação da vida, pelo que, ao ver-se alterada, esta pelas formas primitivas, impedir a aparição de novas formas de vida. Esta podia explicar a homoquiralidade levógena, então tendência para a esquerda, levógeno. O D seria destro, o L seria, a maioria dos aminoácidos são L alguma coisa, levógeno. Girando para a esquerda e não para a direita. Em realidade, o modelo atmosférico era o modelo que era errado. Tem alguns que postularam que a vida teria vindo do espaço através de meteoros, é outra explicação também. Que uns aceitam, outros não aceitam. Alguns dizem que começou aqui, outros dizem que veio do espaço, então tem muita... E alguns que dizem que houve a hibridização, com seres extraterrestres com seres que já estavam aqui na Terra. Que seria os Homo erectus na época. E houve um cruzamento genético. Aí tem duas teorias, genético ou mesmo cruzamento sexual mesmo, entre seres do espaço e seres... Edna, David, José Carlos, atualidade Aires. E o Beto ali ao lado. Tânia Regina. Ao começar dos anos 50, Stanley Miller trabalhou com Harold Urey na sua tese de doutorado. Criou um experimento que trabalhava a recriar as condições químicas pré-bióticas da Terra. Então, aquelas condições lá de fósforo, enxofre, metano. Em uma semana de experimento, foram capazes de gerar uma vintena, em torno de 20 aminoácidos, que geralmente são os aminoácidos básicos, né? Em presença de uma atmosfera redutora, ainda que era errônea. A princípios dos anos 60, lembrando que o oxigênio tanto dá vida quanto mata, né? O excesso de oxigênio mata e a falta também mata. O científico espanhol Juan Oró realizou experimentos similares, combinando a sopa primordial e sintetizando espontaneamente ácidos nucleicos. E onde tem DNA e RNA, tem vida orgânica como a gente conhece. Fora outros meios que a gente não conhece ainda, com outros elementos. Na sua hipótese da abiogênese, por que se dá a homoquiralidade na natureza? A abiogênese é a ausência da vida, né? Então, fonte de energia, água, pelo menos na Terra precisa água para ter vida. A vida começou nos oceanos, depois veio para a Terra. A química do carbono e a vida baseada no carbono. São condições necessárias ou suficientes? Precisamos de outras condições adicionais? Implica a origem ou só a persistência da vida no meio? Então, fonte de energia, sol geralmente, e mais a glicose, a água e a química do carbono. Tem o conceito de vida filosófico também, né? A vida espiritual, não só a vida material, que é bem mais amplo. Então a panspermia foi o que eu falei, que teria vindo do espaço através de meteoros. Não é totalmente aceita, né? Alguns defendem, outros não. Porque quando ele atravessa e até bater no solo, só o calor que é gerado mataria qualquer possibilidade de ser que viesse junto. Em 1908, Svante Arrhenius publicou o livro em que propôs que a vida poderia viajar pelo espaço em forma de esporos, fertilizando planetas como o da Terra.
Se sabe que tem algumas bactérias, fungos até conseguem aguentar. Existem vulcões, bactérias, arqueobactérias, né, bem primitivas, e até no gelo da Antártica. Mas são ultra-organismos, né? Posteriormente, Lord Kelvin, aquele que criou o 270 negativo, né? Temperatura Kelvin, adicionou uma nova variante ao sugerir que a vida pode viajar a bordo de asteroides, de forma que poderia passar de um planetas a outros, ao modo daquele cometa lá, o ALH 84001. Mais recentemente, brilhante e heterodoxo Fred Hoyle, que tem até alguns objetos espaciais com homenagem a ele, se pronunciou a favor da panspermia, baseando-se na improbabilidade de aparição da vida a partir de alimentos inertes. Ou seja, o não vivo não pode gerar o vivo teria que vir do vivo. Até tem um sentido, né? O vivo vindo do vivo. E aí fecharia com a teoria criacionista, né? Deus criando os elementos e junto com a evolução. Então, as duas juntas. Algumas críticas da panspermia são a dificuldade de sobrevivência pela radiação interplanetária. Então tem muita radiação gama no espaço, eles morreriam no espaço. Dificilmente chegariam à Terra aqui. Talvez aquelas bactérias encontradas seriam da própria Antártida, né? Não tenho consenso. Podem ser terráqueas mesmo, não extraterrestres. Muitos aspectos que sugerem a panspermia são aceitáveis e perfeitamente possíveis. Depende. Seu maior inconveniente filosófico, que translada a questão, ela só transfere o problema para outro lugar, né? Onde começou? Um diz que é na Terra, outro diz que é fora da Terra. Veio de Marte, veio de Vênus, veio de onde? Veio de fora do Sistema Solar. Então é uma questão que tu vai só transferindo. Na verdade, eu acho que eles nem conseguem definir o que é a vida propriamente, né? Tem muitas explicações. Talvez seja na esfera filosófica e espiritual mesmo. Em setembro de 1969, um meteorito caiu em Murchison, uma tranquila cidade australiana perto de Melbourne, uma grande cidade lá da Austrália. Os vestígios, testigos da vestígio, relataram odores peculiares que sugerem que surgiu do meteorito. Por demais, uma conduta carbonácea comum. Condrita carbonácea comum. A rocha foi analisada pelos laboratórios da missão Apollo, aquela que levou os homens à Lua, e os aminoácidos encontrados estavam praticamente na mesma proporção que os experimentos de Stanley Miller. Ah, tá, o Miller. Esta química pode ser comum no universo, mas até que ponto pode desenvolver-se? Pelo menos a gente acredita que precisa de água, né? H2O. Então, alguns outros meteoros ali, outros meteoritos. Existem muitos outros meteoritos, popularmente chamados estrelas cadentes. Normalmente condritas carbonáceas, que são interessantes desde o ponto de vista da astrobiologia. Lembrando que tem na History Channel, tem sobre o Smithsonian, tem esse mesmo tipo de assunto, é bem interessante. Todos eles possuem maior ou menor medida abundante de material orgânico, sobretudo aminoácidos, na linha de todo o exposto até agora. Alguns deles têm sido reanalisados mediante microscopia de varredura eletrônica. E alguns autores afirmam que existem estruturas que recordam as cianobactérias terrestres. Aí começam as bactérias vermelhas, né? Cianobactérias. Azuis, São aquelas que começam a produzir a fotossíntese e começam com a vida na Terra. São protistas. No entanto, essas publicações têm despertado um enorme ceticismo entre a comunidade científica, que considera que as evidências são débeis, são fracas e a metodologia defeituosa. Sempre vai ter os que vão contestar. Esse é um problema da ciência, né? Sempre vai ter o cético. Um certo ceticismo é bom, mas o excesso de ceticismo também não é bom. Duvidar de tudo e não acreditar em nada é o contrário da credulidade, que eu acredito em tudo. O que o anjinho disse para Deus ali?
a dupla S do DNA. Senhor, descobrir o código do genoma humano. Malditos hackers, vou ter que mudar a contrassenha. Em 1953, Watson e Crick e mais aquela pesquisadora lá, como é que é o nome dela? Vitória. Rosalind Frank descobriram o DNA. Entrou algum negócio aí. A estrutura dupla hélice para o DNA, desóxibonucleico, o ADN, a partir da tal imagem tomada mediante difração de raio-x, formada um ano antes por Franklin e Gosling. Rosalind Franklin, essa moça. Essa molécula é capaz de sintetizar toda a informação contida nos seres vivos. Lembrando, são 4. Adenina, timina, guanina e citosina, ACTG. E as múltiplas combinações formando os aminoácidos. Seres vivos em 4 bases complementares. Ademais, a síntese da proteína, ligada a um açúcar, se encarrega da autorreplicação. Este é um dos elementos básicos que pode considerar-se vida. Então, a capacidade de autorreplicar-se. Sendo que, a partir de determinado momento, começam a aparecer defeitos que acabam levando ou ao câncer, ou ao envelhecimento, ou a doenças. Esse descobrimento aportou a base química que, unindo a teoria da evolução de Darwin, a genética de Mendel, que era um monge, permite inclusive a criação de relógios moleculares ao longo da evolução. O ADN estabelece um vínculo entre todos os seres vivos do planeta e abre uma nova pergunta. Usar o ADN e os seres extraterrestres para codificar toda a informação? E aí vem aquela hipótese extraterrestre também de que nós seríamos experimentos extraterrestres. Lembrando que nessa questão extraterrestre tem aquela famosa figura que foi mandada para o espaço e depois apareceu num campo de lavoura a resposta, mostrando o DNA e o DNA dos extraterrestres e até a posição dos planetas deles. Ali foi bem interessante. Se você buscar, você vai achar nas fotografias dos crop cycles, campos de lavoura. Círculos de informação de lavoura. O ADN, durante o processo de duplicação, precisa da participação de uma molécula algo mais sensível ou instável. Sensível, O ácido ribonucleico, o ARN. O ARN que vai começar a formar os aminoácidos. RNA mensageiro. O descobrimento da síntese do ARN valeu o prêmio Nobel a Severo Ochoa, em 1959. Então, mais ou menos naquela época lá. Em 86, o prêmio Nobel Walter Gilbert propõe a existência de uma biologia pré-ADN baseada em ARN. Essa eu não conhecia. Na verdade, existe enzima transcriptase reversa que transforma o ARN em ADN. Alguns vírus utilizam isso. E alguns métodos de análise química também utilizam. O mundo ARN não está demonstrado, é uma especulação com certo grau de verossimilitude. Em todo caso, parece que o passo de uma era da química a uma era da informação se deu em algum momento da evolução. Por isso que eu digo que a informação é anterior à genética. A evolução do planeta, da aparição dos protocelulares, os primeiros micro-organismos. Algas, fungos, vírus e os primeiros protozoários. Unicelulares, eram de uma célula só. Como ameba, giardia. A disposição espacial das pontes de carbono, as ligações de carbono. Hibridizações. Tetraédrica, trigonal, ali silício e hidrossilício, como é que chama aquilo ali? Tetraédrica, 4 ligações simples, trigonal, uma dupla e duas simples, e diagonal, 2 duplas, uma simples e uma tripla. Cia silício. Hidrato de silício? Alguma coisa assim, Lembrando que o silício é dos computadores e supõe-se que existem seres de silício, assim como seres de outros elementos. Enquanto nós somos de carbono, outros seres são de outros elementos.
Por que somos todos parentes? Pode a vida ser mais diversa do que pensamos? Algum ancestral comum? Então a questão do ancestral comum. Eucariota, bactéria, arquibactérias. A biosfera na sombra. Quando observamos a árvore da vida, a fitogeneticamente falando, não a árvore da vida do Gênesis da Bíblia, nos encontramos com todos os organismos atuais descendentes de um antepassado comum. Por quê? Podia haver formas de vida completamente independentes das atuais, esconde alguma rincão da Terra? Saberíamos reconhecer essas formas de vida se as o quê? Se as víssemos? Erramos víssemos, né? Surgiu a vida na Terra uma só vez ou várias vezes? Pode a vida aparecer, na hipótese extraterrestre, foram várias vezes. Pode a vida aparecer a extinguir-se em sucessivas olhadas? É possível que alguma forma de vida anterior pode guardar algum nicho protegido? Essas são algumas das perguntas que se planteavam em 2005. Carol Chayand e Shelley Sepley, propondo o termo da biosfera na sombra, para denominar possíveis formas de vida extraterrestres. Possíveis formas de vida terrestre pelo estranho. Ali tem todos os filhos, todos. Impactos e extinções massivas. Há 60 milhões de anos atrás, os dinossauros, através de um meteorito enorme. 200, não lembro o tamanho agora. Ao largo da história da evolução da vida na Terra, se tem produzido diversas grandes extinções nas camadas de solo, você consegue ver isso, que tem rebaixado consideravelmente a biodiversidade do nosso planeta. Algumas delas estão presentes no registro fóssil, mas possivelmente não todas elas. Tem o pré-cambriano lá, 500 milhões de anos, onde explodiu vida por toda parte. Ademais, o que diz ali? Possíveis causas evolutivas sabemos que se relacionam com mudanças climáticas naturais, incluíram por condições ambientais, ao menos os degelos e secas, vulcanismo, se pode relacionar com o resultado de impactos de corpos relativamente grandes, meteoros, meteoritos. E atualmente o homem implicando nessas mudanças climáticas, acelerando de 200 anos para cá, com o aumento da camada de ozônio e o aquecimento global. Os impactos cósmicos são uma questão estatística, sendo tanto mais prováveis quanto menor o tamanho do impactor. Os impactos catastróficos possivelmente só ocorreram a cada certos milhões de anos. Então, grandes impactos a cada milhões de anos. E pequenos impactos mais então, a extinção dos dinossauros, a possibilidade de discos voadores, que agora já está sendo aceita. 1,3 km, ali é onde? Arizona, Estados Unidos, 49 mil anos. Tem aquele Tunguska na Austrália. Na Austrália não, na Rússia, né? Na Rússia. Mas lá não foi meteoro? Mas o que matou os dinossauros foi onde é o México, né? E o Yucatán por ali. Eles estão relacionados com tsunamis, terremotos. Bacillus subtilis, esse aí é um dos que causa diarreia, pode causar até morte, né? Infecções e a vida no limite. Lembrando que dentro de nós temos inúmeros vírus, fungos e bactérias que são comensais, trabalham junto conosco e até ajudam a produzir a vitamina D, por exemplo. Aliás, a B12 no intestino. E se matássemos eles, morreríamos juntos. Eles dependem de nós, nós dependemos deles. E até para ajudar a digerir também vegetais, né? Como a gente não é herbívoro, somos onívoros, a gente precisa dessas bactérias intestinais para manter a saúde. É considerado o segundo cérebro e também a imunidade. Só que em determinados momentos, com a fragilidade, eles podem se tornar patológicos, geradores de doenças. Originalmente não são. Mas com o envelhecimento, com a fraqueza, assim como no processo da morte, aí eles começam a decompor o corpo, né? Chamamos extremófitos, então foi aqueles que a gente falou. Profundidade, gelo, calor de vulcão,
e se encontra bactérias nesses lugares mais improváveis. Organismos capazes de suportar condições extremas hostis à vida, pelo menos para nós. Essa é uma teoria que diria que pode ter vida em Marte, mesmo sendo extremamente frio, ou em Vênus extremamente quente, por causa desses tipos de organismos. Há muitos tipos resistentes a temperaturas frias, tipo o Lago Vostok na Rússia, termófilos, aí calor e frio. E ilófagos, o que é ali? Acidose e acidez, alcalose, alcalose, acidez é abaixo de 7, alcalose acima de 7. Viajantes temporais, bacilos subtilis, 5 anos no vazio, 6 anos. Inclusive o carbúnculo, aquela bactéria do carbúnculo também resiste meses e anos no solo. E alguns fungos também. A grande dúvida reside em se são mecanismos adaptativos ao meio da vida realmente surgiu em um ambiente extremo. Provavelmente adaptação. De certa forma, essa hipótese se opõe à da sopa primordial. Então, a sopa primordial seria aquela primeira condição lá nos oceanos que possibilitou a vida começar lá. E um grande cara que estudou a fundo isso aí foi o Carl Sagan, né? O Cosmos, aquela série de televisão que estão repassando agora, é muito interessante. Então tem o paradigma copernicano, que o Sol, que está entre os planetas, e não a Terra no centro, como se acreditava até ali. A Terra não é um lugar especial no universo, é apenas um planeta a mais. Ela é especial em termos de que ela está no ponto exato. Se ela se aproximar do Sol, nós morremos, e se ela se afastar, nós morremos também. Existe um ponto ideal para ver a vida. Isso, por isso que diz que a vida está aqui, tu não acha, teoricamente, tu não acha nem em Vênus nem em Marte. Um muito quente, um muito frio. Muito menos Urano, Netuno, os mais afastados. O universo é tão gigantesco que então tem que ter vida por toda parte até chegar à vida inteligente. As leis da evolução e o aumento da complexidade dos organismos vivos por sua sucessiva capacidade de adaptação ao meio. A vida, ao menos ao nível microbiológico, deve ser comum em todo o universo. Com certeza, mas a vida inteligente também. Porque tem seres mais evoluídos que nós e tem seres menos evoluídos. A Terra rara. O desenvolvimento da vida, em particular, multicelular, então nós, múltiplas células, 300 bilhões, trilhões, requer a concorrência de atualizações, situações tão estritas que deve ser extremamente improvável. É o que a gente comentou, é o pH em torno de 7,3, temperatura em torno de 27 a 30. A história do universo é tão extremamente larga que a possibilidade que 2 planetas desenvolvem vida simultaneamente é extremamente remota. Aqui eu pessoalmente discordo. Já existe mais de 300 planetas encontrados semelhantes à Terra, fora do nosso sistema solar. Ainda se encontram muito separados no espaço, isso sim. Mas aí tem a questão das múltiplas dimensões também, né? E universos paralelos. Os cataclismos de caráter cósmico são tremendamente frequentes em quase todos os rincões do universo que conhecemos. Por isso as crateras na Lua ou mesmo em Marte. A maior parte do universo está composto por matéria e energias obscuras, cuja origem é desconhecida. Tem uma teoria que a Lua teria se desprendido da Terra, mas também não é aceita por todos os científicos. Toda particularidade do nosso planeta pode explicar-se mediante o princípio antrópico, a tendência para o ser humano. Mas isso aí, os que são contra dizem, não, o ser humano não é tão especial assim. A vida é muito simples, por mais simples que seja, é um fenômeno raro no universo. Eu discordo, eu acho que ela é bem comum. Nós ainda não descobrimos telescópios ou capazes de enxergar, embora no estudo da transcomunicação, dos contatos mediúnicos e contatos, outros tipos de contato, existe transmissão via telepática de seres de fora com seres aqui da Terra. Porque se tu pensar só na questão da distância espacial, realmente é bem complicado. Andrômeda são 4 anos-luz, né? A 300 mil km por segundo. Então, pelo menos 4 anos levaria. Teria que pegar o atalho, um buraco de minhoca ou algum para ver
a questão dos discos voadores. Então, fonte de energia, água, química do carbono e condições suplementares. Energia, mas não em demasia. Materiais de construção na justa medida, que são as proteínas, aminoácidos. Estabilidade evolutiva, desequilíbrios pontuais para estimular a aparição da vida complexa. Aqui entra o termo alotrópico, né? Alostase, então não é só homeostase, é alostase também. Tem um certo desequilíbrio, não é tudo equilíbrio. Proteção ante os perigos extremos, e no caso de vida inteligente, podemos juntar a necessidade de uma evolução cultural estável. Porque senão tem a teoria que eles desenvolveram algumas civilizações até o ponto de se autodestruir em catástrofes nucleares, alguma coisa desse estilo. Isso explicaria por que não há mais contatos do que supõe-se que há. Embora tenha relatos de contatos desde a pré-história e na própria história até os dias de hoje. E recentemente tem aparecido muitas coisas no céu. Embora muitos são os satélites do Elon Musk, né? Que ele lançou vários satélites e as pessoas estão enxergando em São Paulo, eles estavam enxergando essa semana. E eles ficam rodando aí. E a própria estação espacial também, de vez em quando tu enxerga, ela fica rodando. Então o Big Bang se acredita em torno de 11 a 13 bilhões de anos. Houve uma grande explosão que deu origem ao nosso superuniverso. Alguns dizem que existem 6 universos anteriores. Então, o nosso seria hidrogênio e hélio, a maioria das estrelas é hidrogênio e hélio, uma fração mínima de elementos mais pesados, metais, mais quando elas são transformadas em anãs marrons, né? Aí começa a produzir mais, a maioria predomina hidrogênio e hélio. E o lítio é o terceiro elemento. A evolução das estrelas sintetiza os elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, que tem processo para desenvolver na vida, pelo menos aqui na Terra. Ademais, o universo evolutivo, a nível cósmico, muda em balanço entre matéria e energia. Aí lembra Einstein, né? Matéria, energia, velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. E as estrelas evoluem até se transformarem em anãs marrons ou explodirem em supernovas. Estrela de nêutrons. Se sabe que 72% é energia escura, 23% é matéria escura, que eles estão estudando. O que é isso? E o que a gente vê quando olha para o céu, mesmo com os telescópios, é em torno de 4,6%. Neutrinos 10%, luz 15%, átomos 12% e a matéria escura 63%. 380 milhões de anos? O que é aquilo ali? Milhões de anos. Então, energia e matéria escura. Tem alguns vídeos no YouTube que tentam explicar o que é essa energia e matéria escura. Tem a ver também com antimatéria, com outras coisas. Aqui predominou a matéria, porque se elas estiverem juntas, elas se anulam e viram energia, né? Joyce vira. Se tu jogar a matéria com a antimatéria, elas geram energia. Provavelmente existem universos de antimatéria, né? Bem provável. Existe um universo de antimatéria. Por exemplo, o pósitron, tem exames de pósitron, de imagem, que é o antielétron, o eletropositivo. Tem o antipróton, o antinêutron. As estrelas, em suas etapas últimas, emitem grande quantidade de material. Algumas se transformam naqueles quasares que ficam pulsando ou pulsares, que a gente vê pulsando no céu, no meio interestelar. Ou seja, em forma de nebulosas, planetárias, estrelas como o Sol, e de supernovas, estrelas maciças. Então, o nosso Sol é a terceira grandeza, Andrômeda e outras chegam à quinta, sexta, são 8 a 10 vezes maiores, e algumas delas se transformam em supernovas. E pode dar origem a outros universos. A teoria da Brana, quando o universo Brana se choca com outro, pode dar origem a um terceiro universo. É comparado também com bolhas de sabão, né, que vão se juntando e formando outras bolhas maiores. O material enriquece o meio circundante e ao mesmo tempo permite a formação de sistemas planetários como o nosso. De entrada, aceitamos o paradigma do desenvolvimento da vida, dado que não conhecemos outro, que a gente só conhece aqui. Lá fora a gente não conhece. A menudo, o colapso de estrelas mais antigas, então muitas vezes a que tu está enxergando, ela já nem existe mais. As luzes recém estão chegando aqui para a nossa visão. Pode desencadear a compressão de nuvens moleculares secundantes, que enriquecidas em
materiais pesados como ferro e silicatos são capazes de formar planetas rochosos, onde vem a vida. E aí, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são mais planetas gasosos, eles podem ter tido vida muito tempo atrás e hoje seriam mais de energia mesmo, formados mais de energia. Outros tipos de vida não material. Ainda que a evolução desses discos protoplanetários se formam também corpos formados principalmente por ferros. É ferros? Gelos. É gelos. Cometas, asteroides. Sabemos, tanto que a cauda é quando passa pelo Sol. Sabemos que teriam caído sobre corpos maiores do sistema planetário. A Lua tem bastante crateras. Recordando que é confirmado com um grau... Aliás, teve aqueles 3 lá que se chocaram contra Júpiter, que se fosse aqui, nós não estaríamos aqui, né? Como Júpiter é tão grande, eles mesmo assim conseguiram ser vistos de longe, pelos radiotelescópios. Recentemente é confirmado um grau de verossimilitude muito alto, que a maior parte da água de nossos oceanos é extraterrestre e procede da época do grande bombardeio tardio. E é complicado. Mas a vida começou no oceano, com certeza. E ele vai subindo e descendo as marés conforme a Lua também. Zona da habilidade estelar. Habitabilidade. A Terra ocupa um lugar privilegiado, então já falamos sobre isso. Se ela se aproximar do Sol, nós morremos tudo, abrasados, queimados, e se ela se afastar, morremos congelados. Dentro do sistema solar. Então não tanto frio quanto Marte, nem tanto quente quanto Vênus. A órbita de nosso planeta é possível encontrar uma superfície às condições de pressão e temperatura, CNTP, né, para que a água esteja em seu ponto triplo, ele tanto líquido, gasoso e gelo. Passa pelos 3 elementos, onde coexiste nas 3 formas, sólido, líquido e gasoso. Gelo, Antártica e Ártico, por exemplo. Líquido seria as chuvas e os oceanos e os rios, e gasosas nuvens. Dependendo da massa, temperatura, a estreita região onde é possível ela mais perto ou mais longe dela. Outro aspecto que se deve ter em conta é as forças das marés. Então a lua cheia, a lua nova, as marés sobem mais, por isso que a gente tem esses fenômenos aí do mar invadir áreas oceânicas, as ressacas, as superluas, chamadas superluas. A rotação dos corpos fazendo com a Lua, com a Terra, o corpo menor sempre mostre a mesma cara ao corpo maior. Tem uma parte da Lua que a gente não enxerga, só os astronautas conseguiram contornar, conseguiram ver a face oculta da Lua. No entanto, a ideia da zona de habitabilidade estelar tem recebido algumas críticas pelo caráter antropocentrista, porque ela concentra em nós, seres humanos. Por que é tão importante o ponto triplo de superfície? Porque a água como solvente universal. O que fez aí? Aumentou demais. Solvente universal. A água é usada para tudo. Na química, na formação dos medicamentos. As zonas de habitabilidade e corpos maiores. Ali eu acho que eles aumentaram, eu acho. Então, zona de habitabilidade. Marte já é muito frio e Vênus é muito quente. Por que não consideramos a zona de habitabilidade para satélites de corpos maiores? Se acredita que Titã de Saturno, Io e Europa de Júpiter existe vida. São coisas que eles estão. Deu meia hora já? Não, 40 minutos. Tem muita coisa ali ainda. Joyce Vieira. Então tá, continuamos semana que vem então. Boa noite, é bem interessante isso aí. E tem a ver também com as coisas que estão acontecendo, né?
Dê uma olhada também nos ciclos de lavoura, os crop cycles, é muito interessante. Para quem não acredita em disco voador ou vida extraterrestre, quem fez esses desenhos, geometria fractal e desenhos de geometria sagrada em lavouras? E que não destroem as lavouras, né? É interessante. Ele só deita os trigos sem destruir. E foi encontrado até maior radioatividade naquela região. E quem tentou usar celular não conseguiu. Ele interfere até no funcionamento de celular, de rádio. Boa noite.